Podemos? Pode começar, gente. Vai, Michele, Maria Angélica e eu. Bom dia, pessoal. Hoje é o nosso terceiro dia da jornada. Vamos dar início aos trabalhos, iniciando com a palavra Maria Angélica. Bom dia para todos. É um prazer que vocês estejam todos aqui. E hoje, digamos, estes trabalhos se dedicam àquilo que conseguimos, digamos, exprimir, suar, trabalhar a fundo na fábrica de casos. A fábrica de casos que tem o nome Pura Cancina, porque ela nos transmitiu isto lá mais ou menos faz 5 ou 6 anos, y a partir de ese momento colocamos en funcionamiento este dispositivo. Entonces, con mucho placer, yo también convidé para participar de esta actividad en términos de coordinación a Paula Salomón Brocchi, con la cual, digamos, estaremos juntas a partir del año próximo. Y ahora, entonces, paso a palabra para Paula. Bom dia a todos. Eu gostaria, então, de colocar aqui algumas palavras sobre o que a gente entende desse dispositivo, a fábrica de casos Pura Cancina. Aos que iniciam seu percurso, aqueles que já estão, aos que já estão cansados de saber. A fábrica de casos é um dispositivo de trabalho clínico. Os participantes se unem ao redor de um texto estabelecido pelo relato de um caso de um psicanalista de fora do grupo. Texto estabelecido pela escuta do caso. Fazemos, então, esse primeiro trabalho, que é uma produção escrita de um relato. Nossa primeira fabricação está na produção de uma escrita a ser lida da fala do caso. A partir desse texto estabelecido, começamos a nossa fábrica. Articulamos nossas hipóteses diagnósticas, discutimos, retomamos textos de Freud e de Lacan, dentre outras bibliografias. Por que inventamos a roda quando ela já existia? Nós sabemos que as reuniões psicanalíticas e muitas instituições se dedicam a trabalhar recortes clínicos dos analistas. Prática que fizemos e experimentamos também. Prática que questionamos por seu funcionamento, porque sim, nos instituímos em funcionamento. E também abrimos mão do que não se institui em seu funcionamento. Nesse sentido, nos questionamos como articular um caso que ainda está em curso e como expor um caso fora de uma análise de controle. Seríamos como Freud, que em nome da transmissão exporíamos nossos casos, correndo o risco de serem reconhecidos? Como fica a escuta de um analista e a condução de um caso quando sofre tantos questionamentos? Sendo assim, instituímos a fábrica de casos como nosso dispositivo clínico, dispositivo de trabalho e articulação clínica. Quem nos auxiliou a ir em busca desse formato de articulação foi a nossa saudosa Pura Cancina. E não tirarei o mérito dessa busca aqui da Maria Angélica, que foi atrás, que buscou o texto do funcionamento, e através da troca com a Pura, nos favoreceu muito com esse dispositivo. Nas palavras da Pura, eu acrescento: qual é o outro da fábrica? Qual é o outro da clínica? Se trata da disciplina do comentário, da interpretação. Se trata de interrogarmos se há pontos de intersecção entre a verdade do analista, que é aquele que põe a trabalhar a verdade do outro, com a verdade do comentarista, que é quem está em relação com a verdade do texto. Texto esse que será o estabelecido por todos, porém, haverá a leitura que cada um fará desse texto comum. Por isso, nem só, nem juntos. É junto no testemunho e nas colaborações desse percurso, mas a leitura do caso, do texto,
é absolutamente singular. Há uma relação entre esse nem só, nem juntos, daquilo que se passa num percurso de análise. Uma vez que aqueles que se deitam no divã serão assistidos sem ter uma assistência, assim como num cartel, e é o que de melhor pode acontecer. Há, no início de uma análise, assim como no início de um processo de formação, de um cartel, e no início de uma elaboração de um caso, uma suposição de saber. E no atravessamento do percurso, cada um pode encontrar sua própria voz, e não a do outro, fazendo assim uma marca absolutamente singular. Bom, esse é o nosso dispositivo da Fábrica de Casos, e eu passo então a palavra para a Ana Silvia, que vai apresentar a sua fábrica, né? Bom dia. Então, o meu trabalho, o título é A Importância de um Pai na Constituição da Feminilidade. A questão do feminino é uma questão que percorre a psicanálise desde a sua origem. O enigma do que é o feminino acompanhou Freud por toda a sua vida. Para ele, a pergunta "o que quer a mulher?" permaneceu como enigmática. Lacan transformou esse enigma na pergunta "o que quer uma mulher?", entendendo que a mulher não existe. Não existe enquanto toda, não existindo um significante que represente o sexo feminino. Por não encontrar uma essência feminina na forma de significante, que há algo na mulher que não se inscreve no inconsciente, cabendo assim a cada uma a tarefa de inventar a sua própria feminilidade. Desde Freud, entendemos que só há um significante, o significante fálico. Lacan formula a diferença entre os sexos pela oposição de duas lógicas, a do todo fálico nos homens e a do não todo fálico nas mulheres, existindo também dois tipos de gozo, um fálico e outro suplementar. No mito do Édipo, a morte do pai permite o gozo com a mãe, mas ao preço da castração no corpo. Lacan coloca a sua concepção do Édipo com a entrada na linguagem. É através da metáfora paterna que o sujeito consegue substituir o desejo da mãe, possibilitando a entrada do significante. O nome do pai é o significante que proporciona simbolizar posições feminina e masculina, estruturando o inconsciente como uma linguagem. O Édipo é uma operação que tem como resultado a inscrição do nome do pai no lugar do outro. E o resultado disso é a significação do falo que irá autorizar o sujeito a ter uma vida sexual inscrita na linguagem. No Seminário 23, Lacan diz que o complexo de Édipo é, como tal, um sintoma. É na medida em que o nome do pai é também pai do nome que tudo se sustenta, o que não torna o sintoma menos necessário. A metáfora paterna é uma operação lógica que estrutura cada uma de nós enquanto sujeito. É uma inscrição da lei, da interdição. O S1 é decorrente dessa inscrição. No feminino não existe quem não seja castrado. Portanto, a mulher está na função fálica como não todo. Por isso, não está fixada somente no gozo fálico, tendo assim acesso a um gozo, outro gozo, o gozo outro. Da mesma maneira que o desejo, a feminilidade escapa às palavras e se mantém em outra parte que não aquela onde se mostra. A mulher não tem uma identificação, mas sim identificações, que exprimem a falta de consistência de um traço identificatório e revelam a impossibilidade de definir um modelo próprio feminino. Por estar também no gozo fálico, que a mulher não pode encontrar um significante que seja próprio à feminilidade. Essa carência, independente da significação do falo, constitui o próprio da castração encontrada por uma mulher. Nenhum significante consegue definir aquilo que a mulher quer dizer. Essa ausência de um termo adequado deixa indeterminada uma identificação que só pode se estabelecer graças ao significante. No Seminário 3, Lacan coloca que o acesso da mulher ao complexo edípico, sua identificação imaginária,
se faz passando pelo pai, exatamente como no menino, em virtude da prevalência da forma imaginária do falo. Mas, na medida em que esta é ela própria tomada como elemento simbólico central do Édipo, tanto para a menina como para o menino, o complexo de castração assume um valor pivô na realização do Édipo. É muito precisamente em função do pai, porque o falo é um símbolo do qual não há correspondente equivalente. Portanto, um pai é imprescindível na constituição da feminilidade. Ele transmite uma nomeação, uma orientação. Seu papel é sustentar a castração, sendo aquele que dá acesso, através disso, à dimensão simbólica e à linguagem. É na cena edípica que o nome do pai irá se inscrever, sendo ponto decisivo da sexualidade para o sujeito. Vai ser a partir desse ponto que o sujeito irá estruturar um vir a ser, tornar-se mulher, diante do seu posicionamento frente à castração. Homem e mulher irão lidar de diferentes maneiras com a inscrição da função paterna e a sua relação com o falo. No seminário 23, Lacan coloca que o pai, através da sua interdição, descola o sujeito da alienação ao outro materno e do gozo implicado nessa relação. O pai seria o quarto elo sem o qual nada é possível no laço RSI. É isso. Tal vez sea necesario colocar, disculpe, a ver, ¿me están escuchando? Sim. Sí, tal vez sea necesario colocar aquí que o trabalho que foi realizado na fábrica nos últimos tempos e do qual surgem todos estes trabalhos, digamos, singulares de cada é a partir do livro Um Pai da Sibylle Lacan. Então, é a partir desse livro que nós trabalhamos, por isso a questão do pai se tornou, digamos, tan importante y Ana Silvia nos coloca esta articulación que ella consiguió hacer. Vamos en frente. O próximo trabalho apresenta a Juliana. Bom dia a todos. Então, vou apresentar este breve escrito no intento de articular algumas ideias sobre o trabalho de fabricação do caso Sibylle, proposto na Fábrica de Casos por Acancina, baseado no livro Um Pai, Puzzle, de Sibylle Lacan. Percorrendo as produções de Pura Cancina a respeito do mesmo livro e de Henrique Porge sobre os nomes do pai, construímos um comentário sobre o caso, nem só nem juntos, conforme a modalidade exemplar para a cura analítica, segundo Pierre Soury. O título do meu trabalho é Sibylle, a filha de Lacan. Por que então essa necessidade de falar de meu pai, uma vez que foi minha mãe que eu amei e continuo a amar após sua morte, após a morte deles? Seja lá o que for, nós éramos os únicos que possuíam o nome Lacan, e é bem disso que se trata. Sibylle inicia seu livro com essa justificativa, dando esse porquê à sua escrita. Temos aí uma questão de nomeação. Provocada pela orientação de Lacan de prestar atenção ao nome de nossos pacientes, fui buscar a origem do nome Sibylle. De acordo com o site do jornal Le Figaro, na Grécia Antiga, Sibila era uma mulher com poderes de adivinhação, uma sacerdotisa de Apolo que revelava as profecias. No entanto, quando adotado como nome próprio, Sibylle não fez muito sucesso no mundo. Na França, com exceção do final dos anos 60 e início dos anos 70, os nascimentos de Sibylle são raros. Nossa Sibylle em questão nasceu em 1940, momento, portanto, em que seu nome não era comum na França. Porém, esse nome raro vinha seguido de um sobrenome que, com o passar dos anos, foi se tornando célebre, à medida que seu pai, Jacques Lacan, alcança o estrelato na sociedade intelectual francesa. Em seu livro, Sibylle diz que teve sorte por ter crescido sem ser conhecida como a filha de Lacan. Ela só começou a ser questionada sobre seu parentesco com o famoso psicanalista quando já estava formada, com 20 e poucos anos.
Henrique Porges explica que o nome próprio, que inclui nome e sobrenome, divide o sujeito, pois, quando ele quer agarrar sua identidade por meio de seu nome, encontra aí uma determinação exterior que o ultrapassa e que faz obstáculo à autoapreensão de sua identidade. O nome e sobrenome que o identificam lhe vêm de seus pais, e a tomada de sua identificação por esse meio confronta-o com o desejo do grande outro. Cibele, fruto do desespero, nasceu em solidão afetiva. Sua mãe estava mergulhada em seu abismo pessoal, e seu pai já não estava mais lá, estava em outro lugar, em outra família. Sendo a terceira e última filha do relacionamento de Jacques Lacan com sua primeira esposa, Marie-Louise Blondin, ela foi concebida num encontro fortuito entre seus pais, quando estes já estavam separados. Alguns meses após seu nascimento, nasceria a caçula de Lacan, Judith, a menina dos olhos, com quem Cibele rivalizaria por toda a vida. Ainda que Judith não portasse o sobrenome Lacan, já que na época de seu nascimento seus pais ainda não eram divorciados de seus respectivos cônjuges, isso não impediu que Cibele Lacan se sentisse como a filha bastarda do ilustre psicanalista, em cujo consultório havia somente um retrato, o de Judith. E Cibele questionava essa hereditariedade ao perguntar ao seu pai o que seria dela após a morte dele, como se o conceito de herança não fizesse parte de seu universo mental. Após o divórcio de seus pais, quando foi questionada se gostaria de adotar o sobrenome da mãe, ela nega instintivamente. Ainda segundo Porges, o pai é um nome cujo referente não é garantido por uma verdade de experiência. Ele é garantido pela fé na nominação deste nome. O pai é sempre incerto, é a verdade fundamental. A partir da introdução do significante do pai, introduz-se uma ordenação na linhagem. Inicia-se a série de gerações. Por serem incertos por natureza, o pai clama por uma nominação. Portanto, o incertos, o não conhecido, será o 0 e a nominação o 1. Cada nominação de um pai se faz sobre o fundo do não conhecido, do 0 conhecido, e desse modo ele se torna um conhecido. Cibele sofreu dessa incerteza estrutural sobre a paternidade, que mesmo declarada em seu sobrenome, não permitia que ela se assegurasse desse pai. Como lhe confessa o próprio Lacan em certa ocasião, pai, tão pouco. Portanto, questiono essa tal liberdade que Cibele afirma que usufruiu por não ter crescido sendo reconhecida como a filha de. Será que toda a sua história, a constituição de sua feminilidade, a rara doença de que padeceu por tantos anos, sua escrita e publicação em nome próprio, nome completo, nome e sobrenome, não atestariam justamente o árduo trabalho psíquico necessário para elaborar a questão do pai, da nomeação, de ser reconhecida como a filha de Lacan? De acordo com Pura Cancina, Cibele teve que fazer o luto do pai que Lacan não foi para ela, por meio de lembranças desse um pai que ele foi. Como num quebra-cabeças, essas lembranças vieram embaralhadas, em pedaços recortados, fora de lugar. Por isso o subtítulo Puzzle, que caracteriza não só o gênero literário da criação de Cibele, mas também testemunha como a construção de um pai aconteceu. Vale lembrar que uma análise também acontece mediante recortes de pequenas histórias. Segundo Pura Cancina, Cibele escreve esse relato para elaborar a questão do pai e chegar a um pai. Para ela, a escrita desse livro, além de ser um trabalho de luto e na direção de sua cura, é uma afirmação de uma filiação. Portanto, ela realiza aí um trabalho de reconstrução, reordenamento, descobrimento, invenção, sem ser guiada por um saber prévio, trabalho do inconsciente. Henrique Porges assinala que o nome exibe e esconde, ao mesmo tempo, um sentido concernente ao encontro da identidade do sujeito, com a intenção daqueles que o nomearam. Este esconder-mostrar é uma maneira de manifestar aquilo que divide o sujeito, então, como um escondido fundamental, que representa parte do desejo do grande outro na sua própria identidade. Finalizo com mais um trecho do puzzle Um Pai, de Cibele Lacan. Será que eu queria mesmo ser a filha de Lacan?
Isso me deixava orgulhosa ou irritada? Era agradável ser, aos olhos de alguns, apenas a filha de, isto é, ninguém? Com o passar dos anos e com a ajuda da análise, meus sentimentos para com meu pai foram se clareando e abrandando. Eu o reconheço plenamente como meu pai, mas principalmente, o que é bem mais importante, hoje eu tenho fé em mim e pouco importa quem é meu pai. Pensando bem, aliás, não somos todos sempre a filha ou filho de nossos pais? Acredito que por meio dessa escrita, Cibele, assim como uma Sibila da antiguidade, revelou o mistério oculto na raridade de seu sofrimento, mediante o enfrentamento de sua história. Desse modo, pôde prescindir do pai, não sem se servir dele para construir sua versão de um pai a quem pudesse amar e se legitimar de seu nome. Obrigada. Muito bom. O próximo trabalho apresentado será pelo Rafael. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Quem ainda não me tinha dado, está aqui na minha mão depois de muito risco, muita emenda, muito refazer, mas está pronto. Vamos lá. O título do meu trabalho é A Fome de um Olhar. Mais que sobre Sibele Lacan, fizemos uma caminhada sobre a feminilidade. A primeira versão deste meu trabalho era justamente um conjunto de pontuações teóricas aproveitando as passagens que conhecemos da vida de Sibele. Essa versão não parava de crescer, assim como ficou evidente para mim que várias pontuações eram pouco mais que a repetição de assuntos que vimos em grupo e de pontuações feitas em outras apresentações. Decidi, então, nesta versão final, falar simplesmente sobre a feminilidade, com a certeza de que os temas farão eco no pensamento dos colegas sobre Sibele, com a certeza de que estou falando sobre Sibele, ou do que falta, do que se deu de diferente na vida dela, ressaltando aqui que uso o referencial mais usual de uma mulher heterossexual. Do título, me parece que, entre as muitas possibilidades, a estrela do nosso trabalho em grupo foi o olhar. Acrescento o artigo 1, porque se trata de um olhar específico em cada momento de construção da feminilidade. E por que falar em fome? Impressionou-me muitíssimo o trecho de Paul Laurent Assun, citado por Pura Cancina, sobre o entrelaçamento dos objetos pulsionais oral e escópico na puberdade e em sua continuidade na adolescência. Que tremendo poder é esse que desperta no olhar a avidez, o apetite, a fome, enfim, presentes na relação do bebê com o seio materno. Nosso drama principal inicia-se quando a menina, numa operação simples de comparação, se vê desaparelhada, vê que sua mãe também é desaparelhada e mergulha num sofrimento, num momento de profunda solidão e desamparo, até mesmo de humilhação. É quando ela se volta para o pai, o detentor do falo, numa súplica para receber o que lhe falta. Desejo ainda, como já existia em sua relação com a mãe, pois tal súplica é silenciosa, jamais explicitada na fala ou de qualquer outra forma, demandante. Estamos no campo da fantasia, claro, onde o falo lhe é negado, e o movimento seguinte da menina é tornar-se o próprio falo do pai, lugar ocupado imaginariamente pela mãe. A menina identifica-se com a mãe outrora desprezada, e o paralelo visível dessa fase é o surgimento das primeiras insígnias da feminilidade, ligadas à graça, à brincadeira delicada que a diferencia do menino, aos movimentos ainda desajeitados no esforço de encantar, uma soma de artifícios calculados para obter a preferência do outro escolhido, como uma tentativa mesmo
de criar um significante da feminilidade, tentativa fadada ao fracasso no período que, antecedido da negativa de receber o falo do pai, é conhecido como as duas recusas. Mesmo um olhar paterno cativado, sensibilizado, admirador e ciente do cuidado maior que suscita o sexo da filha, não é o bastante para que a menina deixe de contabilizar essa nova decepção. Lembrando que o período em que se volta para o pai é precedido pelo desamparo brutal experimentado quando da impossibilidade de receber o falo por parte da mãe. Surge como saída possível algo tão inesperado como saudável. A menina, talvez ameaçada pelo maior horror do eu, a saber, o horror da não existência, recalca o desejo de tomar o lugar da mãe e identifica-se ao pai de forma dessexualizada. Nas palavras de Násio, repetindo uma paciente sua, abre aspas, meu pai deixou seu selo em mim. Ele impregnou meu desejo, moldou a forma do meu nariz, marcou o ritmo dos meus passos e, apesar disso, sinto-me a mais feminina das mulheres. Essa complexa e interessante identificação dupla é a tábua de salvação dela. Neste ponto, não consigo segurar uma das abordagens diretas que decidi não fazer sobre Cibele. Se as identificações ocorrem, ao menos quando um dos pais não é completamente ausente, e no caso de Cibele não era, o que ela teria carregado do pai? O que ela teria carregado da mãe, além de um primeiro exemplo de feminilidade? Armada com todos os pedaços de feminilidade que pôde recolher da mãe e da força masculina do pai, a menina finalmente está preparada para enfrentar o desafio do crescimento. Jamais será completamente esquecida, no entanto, a verdade de que ela vive uma feminilidade inventada. E, de fato, o percurso prossegue dessa forma. A mulher observa e imita. A mulher observa e modifica, do seu modo que observou. A mulher reproduz e também cria. Às vezes mais segura e às vezes menos, a mulher busca aqui e ali incrementos para uma feminilidade cada vez mais firme, sem que esta perca, porém, algo de precário. O olhar do pai permanece como um fator fundamental. E aqui podemos chamá-lo efetivamente de um olhar, pois não é o que dirige para aquela garotinha sapeca. A beleza vai ganhando importância, a graça transforma-se em charme, os movimentos desajeitados e encantadores transformam-se em elegância, a brincadeira de esconde-esconde passa a ser colorida de maquiagem, a mascarada surge como uma verdadeira persona criada, e no meio da transformação, no ponto crítico da puberdade e da adolescência, a mulher deseja do pai um olhar que deve ser masculino, porém sem jamais tomá-la como objeto de desejo, o bom olhar. É aqui que situamos a fome de um olhar, o desejo escópico que tem o poder da ânsia pelo seio materno, o veredicto de um juiz que pode influenciá-la definitivamente. Enfim, a mulher está finalmente pronta, seja ela que mulher tenha escolhido ser ao juntar peça por peça de seu eu, para um olhar de frente de flerte do ficante, um olhar de desejo do namorado, um olhar de amor do marido. Contudo, parece que por mais definidas que sejam as insígnias que ela exibe, por mais marcadas que sejam as letras da feminilidade em seu inconsciente, parece que algo do esquecido desamparo permanece. Fica a pergunta de se o trabalho árduo, longo, pontilhado de altos e baixos,
de desafios ultrapassados e perigos vencidos é suficiente para manter uma mulher por sua vida inteira. Fica a pergunta de se a feminilidade, uma feminilidade, no fim das contas, arquitetada e edificada, não precisa ser, ao menos de vez em quando, ratificada, reforçada, confirmada. A resposta está na nossa frente em cada esquina, em cada passante na rua. Opto por trazê-la num pequenino recorte clínico meu, dado em 2 momentos. A paciente é uma moça bem jovem, de 25 anos, que, entretanto, namora com o mesmo rapaz há quase 10 anos. No primeiro momento, em meio às queixas que ela faz do namoro, surge a frase: parece que ele não me olha mais como mulher. No momento seguinte, em outra sessão, ela conta animadamente um dia em que saíram com casais de amigos. Durante esse relato, menciona, referindo-se a um amigo de que gosta muito, que fulano não parava de me olhar. A menção ao rapaz repete-se algumas vezes e, finalmente, eu decido perguntar: mas você acha que poderia acontecer algo entre vocês dois? A pergunta a incomoda profundamente, chega a deixá-la indignada. Não, imagina, eu não sou dessas. Tenho namorado, nunca faria isso com ele. E fica claro que ela, de fato, não queria aquele homem. Ela queria aquele olhar. Se eu me sentasse com Freud num café em Viena e ele me perguntasse o que quer a mulher, meu impulso seria o de responder: ora, mestre, você mesmo me ensinou. A mulher quer ser olhada. É isso, gente. Obrigado. Muito bom, Rafael. Vamos para o nosso próximo trabalho com a Rosana. Bom dia a todos. O meu trabalho é um breve trabalho, fruto, então, do nosso dispositivo Fábrica de Casos Pura Cancina. O nome do meu trabalho é Pai, um caso de amor. Querido papai, eu o amo. Você é meu pai, você sabe. Ele me ouviu, tenho certeza. Essas palavras foram ditas por Sybille Lacan diante do túmulo do seu pai morto, Jacques Lacan. Essa declaração de amor ao pai está no final do seu livro Um Pai. Sybille Lacan escreve que o seu livro não é um romance e não é uma autobiografia romanceada. Ela afirma que não tem nada de ficção. Declara que seu objetivo é fazer surgir em sua memória tudo o que se passou de importante, de forte, trágico ou cômico entre meu pai e eu. Nesse sentido, acrescento outro objetivo construído no estudo e na fabricação do caso Sybille, na fábrica de casos Pura Cancina, a saber, adotar um pai que ocupa esse lugar à sua maneira, tão pouco pai. Citarei 2 fragmentos das memórias de Sybille que servirão de base para essa proposta, a saber, primeiro fragmento. Uma noite, quando fui encontrá-lo na rua de Lille para jantar, ele estava com a manicure que lhe prestava serviço. Ela me apresentou a ele me apresentou a ela com orgulho. A mocinha, dirigindo-se a mim, começou: então, seu pai. Tão pouco, interrompeu o papai com um suspiro. Segundo fragmento. Pai, tão pouco, mas meu pai, apesar de tudo. Ele desconfiava sistematicamente de todos os meus namorados. Se por azar eu evocava na sua presença a existência de algum deles. Logo me perguntava: quem é? Como ele se chama? Nesse ponto, me autorizo dizer que esse livro, denominado por Sybille como um quebra-cabeça que foi montado com os fragmentos de sua memória sobre a relação com seu pai, é uma missiva
pública de amor ao pai. Rodinesco, em seu dicionário amoroso da psicanálise, ao descrever o verbete do amor, cita o neologismo lacaniano amódio, neologismo que ilustra a mescla dos sentimentos de amor e ódio. Para o desenvolvimento desse trabalho, destaco as modalidades de amor e rivalidade dos filhos pelos pais e vice-versa, e o amor-reconhecimento. Nesse sentido, levanta-se a seguinte questão: como passar do genitor ao pai? Lacan, em seu artigo de 1953, O Simbólico Imaginário Real, afirma que o pai é de fato o genitor, mas antes que o saibamos de fonte segura, o nome do pai cria a função do pai. Sibille narra que ela é fruto de um encontro de um casal já separado. Segundo seu relato, conheceu seu pai depois de seu nascimento, mais ou menos aos 5 anos de idade. Desse momento, guarda a imagem de um homem na porta de sua casa, onde vivia com sua mãe e seus irmãos, vestindo um sobretudo e demonstrando um grande cansaço. E a partir dessa data, ele vinha todas as quintas-feiras almoçar com a família. Nesse ponto, entende-se que se dá início à adoção de um pai. Nesse momento, começa a sua história com seu pai. E nessa história, a passagem de um genitor a um pai é marcada pelas queixas dirigidas a ele, Lacan. Lacan, no Seminário 11, na lição 17 de junho de 1964, ao falar da visada em um espelho do ideal do eu, diz: não faz muito tempo, uma menininha me dizia gentilmente que era hora de alguém se ocupar dela para que ela parecesse amável a si mesma. Não sei de quem Lacan está falando, mas acredito que esta observação aplica-se às meninas e meninos que todos nós ocupamos. Prosseguindo nesse sentido, lembramos que quando ela adoece, e mesmo depois de ser declarada curada, os sintomas físicos e intelectuais persistiram. Ela recorre ao pai para saber o que se passa com ela. Sibille escreve: se todos aqueles médicos estúpidos não tinham conseguido curar-me, quem a não ser meu pai, este eminente psicanalista, cujo gênio eu já não punha em dúvida, poderia escutar-me, salvar-me? Suas memórias também demonstram a ternura, o prazer que sentia todas as vezes que saía jantar e conversar a sós com seu pai. Ela descreve um pai desajeitado, engraçado, e não somente o psicanalista genial do qual se orgulhava. A travessia empreitada por Sibille à adoção do seu pai se confirma no túmulo do pai morto. Sibille declara: querido papai, eu o amo. Você é meu pai, você sabe. Para terminar, lembro que em um determinado momento, disse: eu o reconheço plenamente como meu pai. É isso. Vamos para o nosso quinto trabalho, da Suzana. Olá, bom dia a todos. Então, o título do meu trabalho é o trabalho de um puzzle. Armar um puzzle é uma atividade lúdica que consiste em reconstruir uma imagem, cenário ou paisagem a partir de um modelo. No trabalho de um puzzle, no sentido analítico, o exercício é outro. Neste modelo, falta aquele que se propõe reconstruir o desenho original. Sem nunca o ter visto, então o sujeito procede lentamente na escolha de peças que podem ajudá-lo a compor parte da cena. As peças aqui fazem referência aos episódios marcantes da vida do sujeito, aquelas que fizeram dele seu sintoma. Estas experiências incluem as que antecedem sua chegada ao mundo. São marcas que organizam todo o sujeito de registros mobilizados em torno da sua produção, né, da produção do sujeito. Um sujeito desejado ou não,
imaginado, às vezes planejado. Em sua história, incidem, portanto, outras histórias e marcas que pertencem aos antepassados e se transmitem numa espécie de herança arbitrária e silenciosa. O trabalho do puzzle parece dizer da tentativa de dar sentido a estas marcas que escapam, mas que ainda assim afetam. Esse trabalho procede por tentativas e se resume em encaixes forçados, frouxos e por vezes frágeis. Entre algumas das peças, os tantos ensaios têm o efeito de esgarçar a peça, seu perímetro, lados, ângulos ou curvas. Este é um exercício que conduz cada um à criação de uma imagem única e singular. Foi na fábrica de caso que reproduzimos um dispositivo através do qual, no lugar de analista em trabalho, tentamos produzir algum entendimento deste que foi o percurso da constituição da estrutura psíquica da Sybille Lacan. Ela se propõe em seu texto de literatura de testemunho, Um Pai Puzzle, fazer um relato sincero, em primeira pessoa, do que a interroga e os sentidos que pôde produzir a partir de seu trabalho analítico sobre os efeitos deste que foi seu pai, o Lacan. Este resta, no entanto, um trabalho de interlocução com uma escrita, e por isso tem seu alcance diferente da experiência entre analista e analisando. A partir das contribuições da Pura Cancina em seu livro O Puzzle de um Pai, que foi que iniciamos esse exercício da fábrica de casos, que nos permitiu nos aventurarmos com rigor no trabalho de montar nosso próprio puzzle. Desde o início, já na página 11 do livro da Pura, podemos ler o relato da Sybille a respeito do efeito da palavra presente do pai. O presente da palavra é esse impossível à palavra, a partir do qual o sujeito pode responder ao dizer do outro. Sua escrita, que a acompanha ao longo de sua vida, é também o que lhe permite existir. A Sybille faz seus relatos num esforço de memória em que lembranças importantes, fortes, trágicas e cômicas entre ela e o pai são resgatadas. A autora diz se tratar de uma obra subjetiva, porém ancorada nas lembranças de outrora e na visão construída a posteriori. Elas emergem sem uma aparente conexão entre elas. No entanto, é difícil se abster de fazer uma leitura da ordem que a posteriori foi dada a essas lembranças. Elas tecem uma espécie de trama que representa o pano de fundo daquela que ela se torna a partir de suas marcas. O trabalho de um puzzle possibilita, então, reconstruir uma imagem, mesmo sem saber de antemão qual. Mesmo sem saber, existe algo que é da transmissão do outro pequeno, outro grande, inscrito, escrito, que é da ordem do insabido, que é registrado. Assim, a Sybille anuncia desde o início de seu ensaio que ela porta o nome de Lacan e diz: é disso que se trata, portar o nome do pai. Assim como seus irmãos, Thibaut e Caroline, a diferença da Judith, filha de outra união do Lacan com a Sylvia Bataille, que não porta esse nome. Nos primeiros anos de sua vida, desconhece a existência de sua outra irmã, que é apresentada à família somente na ocasião do casamento da Caroline. Assim como ela descreve o efeito que esse pai teve sobre ela, também se interroga sobre aqueles que o pai teve sobre sua mãe. Se pergunta se essa mãe demonstrou sua dor, cuja existência a Sybille não questiona. Ela se apresenta como o fruto do desespero de uma mulher e de um homem, entre os quais não há mais desejo. Filha de um homem que não era mais parte dessa família quando ela nascera. Sua mãe não a desejou, não se ocupou dela. Sua vinda ao mundo foi marcada por uma grande solidão. Sua mãe vive um abismo pessoal que ela diz não poder culpar. Cresceu com uma mãe que, segundo ela, buscou preencher todos os papéis. Esta demonstrava ter muito orgulho de seus filhos, mas também tinha urgência de levar eles à idade adulta. Uma mãe silenciosa a respeito daquele que foi seu pai e que sempre manteve uma relação cordial com ele. Com esta mãe, ela compartilha algo. Assim como ela,
A mãe era a terceira mais nova de 3 irmãos. Diz que sua maneira de operar em família, a maneira de operar da mãe, pode ser atribuído a uma reprodução de sua própria infância. Tratava-se de uma mulher que, mesmo com ideias sobre a igualdade dos sexos, ainda privilegiava seu irmão, um homem. Em seu texto, fala desse silêncio materno que diz não entender. Foi na ocasião de uma cena que ela relembra em que seu irmão quase caiu num precipício por um descuido paterno. Sua mãe não diz nada quando ela relata o acontecido. A apresentação dessa lembrança sucede a introdução do local que ela escolhe como sendo o seu segundo lugar para passar as férias. E esse lugar se chama Formentera, né? Formentera, né? Descreve sua mãe, mas sua questão se faz em torno do pai. Com o pai, ela compartilhava momentos que lhe eram preciosos, saídas e jantares a dois em restaurantes de luxo e, sobretudo, momentos em que podia estar com ele, e isso lhe fazia bem. Em sua presença, ela era uma pessoa inteira. Entre silêncios, por vezes, ela pegava sua mão. Mesmo quando ele aparecia do nada, ele estava lá, e isso a fazia florescer. Isso tudo vem do texto dela. A tomada de conhecimento da existência da irmã Judite é um episódio que a transtorna. O pai promete compensar a família quando anuncia a gravidez da mulher Silvia, uma gestação com apenas 8 meses de diferença da Sibylle. Foi como se, então, o equilíbrio precário que havia se estabelecido, ou a história que ela havia criado sobre si mesma, se rompera. Uma trama já esgarçada se rompe e apresenta furos. O encontro com aquela que era sua irmã foi uma desilusão. Se desfaz talvez a ilusão, será que se desfaz talvez a ilusão daquela que ela pensava ser ou do lugar que pensava ocupar? Ela se descobre e se anuncia como desajeitada, uma criança ao lado desta que, mesmo com poucos meses de diferença, parecia ter muito mais, a Judite. Uma menina mediana se comparada às outras irmãs, cujas dotes eram observadas por todos em seu entorno. Outro episódio significativo acontece quando ela vê a Judite dançar com o pai num baile, num baile popular durante as férias de verão. Nessa ocasião, ela se interroga: um pai não é um pai? Esse episódio parece, de certa forma, revelar algo doloroso e insuportável. A pergunta carrega em si a dúvida de que ele não fora este mesmo pai para ela. O pai que ela havia imaginado ou que ela havia visto esse pai ser com a Judite. Foi nesse momento, nesse mesmo verão, que ela adoece misteriosamente. Seu corpo padecer até o final trágico de sua vida de uma dor que ninguém pôde explicar ou aliviar. Existe uma criação, um mito de origem que o sujeito produz sobre si para poder seguir. Esta produção imaginária, idealizada, é confrontada a uma realidade que não a sustenta. O real irrompe, insiste e mostra a inconsistência dessa criação. A imagem do puzzle que cada um busca reconstruir representa um cenário ideal. No entanto, o trabalho de um puzzle é justamente aquilo que, em trabalho analítico, pode permitir se desfazer em parte dessa ideia e se haver com os furos que ela revela. O trabalho da construção do puzzle é a possibilidade de escolher, nomear, construir aqueles pedaços julgados por vezes necessários, é a construção possível para seguir. Terminei. Agora o próximo trabalho da Paula. Bom, eu tive problemas técnicos, então eu peço que, se de novo acontecer alguma coisa, alguém, por favor, me mande mensagem aqui, tá? Como eu disse anteriormente, esse trabalho, como vocês
puderam ouvir, né, as apresentações, ele é absolutamente singular, por mais que a gente tenha tido um texto comum, né? Então, eu vou apresentar para vocês agora a minha fábrica, o que eu pude fabricar desse caso, Sybille Lacan. Um pai, puzzle. Título do livro que nos serviu como um caso e que nos debruçamos por um longo período a estudar e entender de que padecia a autora do livro, Sybille Lacan, nada mais, nada menos que a filha de nosso grande mestre Lacan. Sybille Lacan, nascida em 26 de novembro de 1940, filha de Lacan com sua primeira esposa, Marie-Louise Blondin. Com ela, Lacan teve Caroline, Thibaut e Sybille. De seu relacionamento com Sylvia Bataille, teve Judith Miller, nascida em 3 de julho de 1941, ou seja, exatamente 7 meses e alguns dias depois de Sybille. Lacan já estava em outra parte quando Sybille chega e sua mãe aparece devastada por essa separação. Sybille relata, ao longo de seu livro, fragmentos de lembranças que dão pinceladas de sua sofrida trajetória. Uma mulher que frequentemente tinha que dormir mais de 12 horas, que não conseguia estudar nem trabalhar, sentia que tinha algodão na cabeça. A memória de sua doença. Em abril de 1962, eu tinha 21 anos, fiquei doente. Tudo levava a acreditar que fosse uma gripe e foi disso que eles me trataram. Fiquei de cama uma semana. Depois a febre desapareceu e me declararam curada. Outros sintomas, entretanto, persistiam. Imensa fadiga física, eu tinha necessidade de 12 horas de sono. E intelectual. Sentia uma certa dificuldade para acompanhar os meus cursos e mais ainda para memorizar. De manhã até à noite, experimentava a impressão insuportável de ter algodão dentro da cabeça. Não conseguia mais ler. Nem o cinema me estimulava e eu não poderia conseguir mais. Sua primeira lembrança, quando ela decide então escrever um puzzle. Então, a primeira lembrança, que é a primeira que aparece no livro, é essa. Quando nasci, meu pai já não estava mais lá. Eu até poderia afirmar que quando fui concebida, ele já estava em outro lugar. Já não vivia de fato com minha mãe. Um encontro no campo entre marido e mulher, quando tudo já estava acabado, está na origem de meu nascimento. Sou fruto do desespero, alguns dirão do desejo, mas nesses eu não acredito. Por que então essa necessidade de falar de meu pai, uma vez que foi minha mãe, que eu amei e continuo a amar após a morte deles? Afirmação de minha filiação, snobismo, eu sou filha de Lacan. Ou defesa do clã Blondin-Lacan diante do clã Bataille-Miller. Seja lá o que for, nós éramos minha irmã, que já não vive mais, meu irmão mais velho e eu, os únicos que possuíam o nome Lacan, e é bem disso que se trata. Já nessa primeira lembrança, podemos ler 2 fatos importantes. O primeiro, e parece decisivo, é que ela não era fruto de um desejo, era fruto de um desespero. Lacan já estava em outra parte, enquanto sua mãe entrava num abismo. Esse primeiro ponto é importante para já assinalarmos que Sybille chega sem lugar. O fato de que Lacan estivesse em outra parte também colocou sua mãe numa outra parte e não à espera desse bebê. Entre um homem e uma mulher, ainda que não exista desejo sexual entre eles, pode haver o desejo comum sobre a chegada de um bebê, pacto que parece que entre Lacan e Marie-Louise não aconteceu. Não houve falta que pudesse produzir desejo, senão um puro abismo.
O segundo fato é que Sibille lança uma questão sobre o nome. A defesa de clãs não era entre os núcleos Marie-Louise e Sylvia Bataille. A escolha amorosa do pai não entrava nessa disputa. A disputa passa pela filiação, por aqueles que carregavam o nome Lacan e aquela que não podia ser registrada Lacan. Não sei se todos sabem, mas a Judite não pôde ser registrada como Lacan, porque a Sylvia Bataille era casada e naquela época, né, tinha questão de não poder divorciar, enfim, ele não pôde registrar essa filha, o que não impediu que ela fosse nomeada publicamente como a filha de Lacan e reconhecida como tal. Tanto que na memória, uma das memórias do livro, a Sibille conta que na Rus, que era como se fosse uma revista dos famosos, onde aparecia a biografia dessas pessoas, né, das personalidades, a única filha que constava lá era a Judite. Basta para um falacer que seja nomeado no registro civil, carregar o nome é poder fazer dele sua marca de filiação. O pai, por natureza, é incerto, e por isso é necessário que ele nomeie. Quando, então, o pai nomeia, aquele que era desconhecido, que passa a ser conhecido, será o 0, a nominação o 1. Operação que faz a introdução do significante do pai, introduzindo, portanto, uma ordenação na linhagem, a série de gerações. No caso Sibille, parece que existe um lapso no nó pela intervenção falha do pai nomeante. O pai que dá corpo e sustenta a função paterna. O pai da realidade dá consistência ao pai imaginário. Nessa doença que Sibille apresentava, podemos situar como um transtorno no imaginário, pela impossibilidade de uma identificação. Há, então, uma mimese, um quadro material em que o sujeito se dá a ver ao outro. Para que a voz do pai possa fundar o desejo do outro, é preciso que ele opere sua função paterna, para que o sujeito não fique na demanda ao outro. Quando interrogava meu pai sobre minha doença ao redor de 2 anos, depois de seu desencadeamento, mas o que eu tenho, memória que a Rosana colocou também, né? Ele me respondeu, no século XIX, diriam que você é neurastênica. Outra pessoa que não citarei fala de melancolia e defende que disso ninguém se cura nunca. Meu analista não estava de acordo sobre esse último ponto. Sibille lança nessa pergunta uma interrogação maior. Oferta sua doença ao saber que a nomeia, e nisso ela apela a seu nome próprio? Interrogar seu pai pela nomeação de sua doença também é interrogar seu pai naquilo que passava com ela? Ele teria saber sobre isso? O que se põe em jogo, então, é um registro de filiação? Além da dúvida que paira na sua resposta, na sequência, ele sugere que Sibille se separe de sua mãe, incentiva sua ida para a Rússia, que já estava, então, combinada, mas ela não conseguia ir nesse projeto. Ela, sem entender como seu pai poderia atribuir o horror de sua doença à sua mãe, decide não falar mais disso. Então, ela mostra, a partir dos primeiros seminários de Lacan e do quadro das categorias da falta de objeto, podemos formular que o pai simbólico é um significante, pai morto, e por isso conservado como significante. O pai imaginário é o pai assustador, aquele todo-poderoso, está na rivalidade fraterna, sucumbe à castração. O pai real é aquele que intervém concretamente como o agente da castração, retirando a criança do jogo fálico com a mãe. Na eficácia da metáfora paterna, o pai se torna, portanto, o portador da lei,
na medida em que metaforiza, substitui o lugar do desejo da mãe por seu nome. No avanço de seu ensino, Lacan vai dando um novo sentido ao nome do pai e nos faz acompanhar um pensamento que coloca a função do nome do pai como nomeante, ou seja, não é o nome dado ao pai, senão o nome dado pelo pai. O acento que podemos dar não é na potência fálica do pai, mas sobre o meio de assumir subjetivamente essa potência. Recordando uma fala importante do Lacan no Seminário 22, na aula de 21 de janeiro de 1975, ele diz: não deve a exceção se fazer com qualquer um, para com isso se constituir um modelo. Qualquer um que chega à função de exceção que tem o pai, um pai só tem o direito a respeito, se não ao amor, se o dito amor, o dito respeito, estiver, vocês não vão acreditar em suas orelhas, vertidamente orientado, isto é, feito de uma mulher. Objeto pequeno A que causa seu desejo, mas o que essa mulher em pequeno acolhe, se posso me exprimir assim, nada tem a ver na questão. Do que ela se ocupa são outros objetos pequeno a, que são as crianças, junto a quem o pai então intervém, excepcionalmente no bom caso, para manter na repressão dentro do justo semideus, semidizer, se me permitem, a versão que lhe é própria de sua pai-versão. Ou seja, o pai terá que fazer de sua paternidade um sintoma. Terá que fazer de sua paternidade algo singular, não um modelo. É preciso que exista o sintoma pai. Nessa lição ainda, pouco importa que ele tenha sintomas. Se acrescenta aí o da pereversão paternal, isto é, que a causa que ele adquiriu para lhe fazer filhos e que com estes, queira ou não, ele tem cuidado paternal. A normalidade não é uma virtude paterna por excelência, mas só o justo semideus, que é semidizer, né? É preciso que exista um pai que possa responder: eu sou o pai. Mas isso não resolve a questão daquilo que marca a posição subjetiva desse pai. Penso que essa marca singular não é dada pelo advento de se tornar pai, mas a cada vez que se torna, e a cada nascimento de um filho, que também é uma experiência diferente a cada vez. Lacan certamente não foi o mesmo pai para seus 4 filhos. O pai que Sibili nos relata muitas vezes aparece como uma caricatura de pai, que leva aos risos em alguns momentos e em outros um desamparo radical. Quando Sibili conhece sua meia-irmã, somente aos 17 anos de idade, e assiste os dois dançando como namorados fusionados, ela testemunha que ele poderia ser um pai para Judite. Desamparo radical. Aquele Lacan, que fazia de seu nome, sua marca e seu peso, não dá a ele esse efeito na transmissão de seu nome para essa filha, para Sibili. No Seminário 21, Lacan coloca que é preciso ser tolo da estrutura, colar nela. Sem isso, o sujeito padecerá em sua errância. É preciso ser afetado pela linguagem, fazer corpo do vazio que é constitutivo, pois no melhor dos casos seremos sujeitos patemáticos, como Lacan coloca no Seminário 22. É preciso que se faça corpo desse vazio para que possamos pensar num corpo afetado pela estrutura, que não é outra senão de linguagem. Lacan, no Seminário 20, definia as pulsões como eco no corpo do fato de que haja um dizer, e que para que esse dizer ressoe, para que consoe, é preciso que o corpo seja sensível a esse dizer. Sibili teria um corpo sensível a esse dizer? Como já disse anteriormente, essa falha de identificação nos mostra a doença de Sibili como um quadro material de estampagem
de uma escrita no corpo que faz cingir um gozo congelado, como Lacan coloca na Conferência de Genebra a respeito da psicossomática. Não existe, então, na doença psicossomática, e, portanto, a meu ver também, em relação à doença de Sibili, uma indução significante, apesar de estar dentro da linguagem. Não está em relação à função significante que articula o inconsciente como cifrado de gozo. Portanto, esse corpo, ele não é sensível a esse dizer. Por não haver jogo metafórico, não há afânise do sujeito, não há desejo do outro, senão desejo ao outro. O sujeito da não resposta do outro não sabe o que é objeto para o outro, não consegue elaborar a questão do que foi. Para consistir, se deixa representar por um significante holofraseado, com valor de um, mas sem relação com o outro, na doença. Pela impossibilidade de uma significação fálica, o sujeito fica numa relação mimética com o pai imaginário. Sendo assim, a função nomeante do pai, naquilo que pensamos do encontro entre o simbólico e o real, não opera e, portanto, podemos tomar essa doença, não podemos tomar essa doença como um sintoma. O simbólico existe ao encontro do imaginário com o real, faz recair sobre o corpo algo do qual não faz como sintoma. Portanto, não se oferece a decifração do outro. Sibili não consegue dar um sentido à sua doença, pois não há um deciframento possível. Durante nosso trabalho, nos questionamos se a escrita desse livro seria uma reivindicação de filiação. Sem dúvidas que sim, mas foi possível para ela fazer dessa filiação um nome? Um pai? Se ela antes não estava conhecida publicamente como a filha de Lacan, um pai a outorga esse lugar público de filha de Lacan. Sibili permanece presa a um corpo de dores e depressão que não cessaram mesmo com medicações. Nas palavras de seu companheiro, ela decide encerrar sua vida em novembro de 2013. Deixa uma carta a seu namorado pedindo que, se me suicido, quero que as circunstâncias de minha morte não se ocultem em nenhum caso. O que ela quis dizer com essa morte, não saberemos. Enfim, se houve uma filiação que se inscreveu, não foi suficiente para que ela encontrasse um sentido próprio para a sua própria vida. Penso que, como um fim de análise, como atravessar um fantasma que não houve. É isso, gente. Muito bom. Vamos abrir agora para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma questão, pode abrir o microfone ou levantar as mãos, como preferir. Maria Angélica. Eu só quero parabenizar trabalhos maravilhosos, realmente. Muito bom para todos, muito bom. Porque eu acho que talvez o primeiro é como vocês conseguiram, e muitos outros também da fábrica que não apresentaram trabalhos, mas que também participaram muito, como conseguimos separar aquilo que é, digamos, a importância que para nós tem Lacan como nosso mestre, até nos sirviendo de muitos de seus conceitos, e isto que era o pai da Sibili, este outro Lacan. Então, me parece que isso é extremamente importante em uma escuta psicanalítica. Então, parabéns para vocês por isto e deixo aberto, então, para as opiniões de outras pessoas. Alguém quer fazer agora alguma pergunta para alguns que apresentaram os trabalhos? Posso fazer uma pergunta, Michele? Claro, claro.
Na verdade, eu queria colocar A gente não está conseguindo escutar. Adriana, nós não estamos conseguindo escutar. os que apresentaram o livro. Oi, está me ouvindo? Não, está cortando, Adriana. Vou tentar desligando a câmera. Vocês conseguem me ouvir? Não, está bem ruim, Adriana. Então, eu vou mandar por escrito. Isso. Enquanto isso, pessoal, alguém tem alguma questão que queira colocar? Enquanto a Adriana manda a pergunta dela. Já que não aparece questão, vou colocar algo. Denise, por favor. Tá bom. Bom, como foi dito, né, trabalhos cada um com seu percurso, com a sua singularidade, isso é bom sempre, né? Poderia dizer de cada trabalho, mas como são vários, eu preferi, vou falar só do que me chamou a atenção, que mais me chamou a atenção, né? E vou começar pela Paula, porque foi a última que apresentou, fica mais fácil, está mais fresco, assim, né? Então, eu acho muito importante a gente resgatar isso do que Lacan disse da pulsão, ecos no corpo, de que há um dizer, né? E isso, do fato de que há um dizer, na verdade, ele diz assim, do fato de que há um dizer, porque é uma expressão, é uma fala dele que se repete muitas vezes sem pensar, né? E me parece, pelo que entendi, a Paula coloca em questão, porque nem sempre a pulsão ecos no corpo de que há um dizer, né? Me parece com Sibília era assim, em outros casos que nós vamos pensar nas patologias do imaginário, que há pulsão, mas não há ecos de um dizer, né? Então, eu acho isso muito importante, porque senão fica se repetindo o que Lacan falou sem refletir, né? Como eu escutei há um tempo atrás uma pessoa falando disso de uma criança autista, eu falei, onde está o dizer, né? Me questionei, cadê o dizer aí, né? Então, muito bom pensar nisso, né? E de que os filhos adotam os pais, me parece também que vocês refletiram muito, né, sobre isso em alguns momentos, né, de que ela reconheceu um pai onde havia um furo, havia pedaços, né, e de quanto é importante o filho adotar o pai, os pais, né, no caso, o pai também aí em questão. E o que mais que eu anotei aqui, né, eu gostei também de algo que a Suzana colocou, que fazia a diferença, né, do que é você falar de um personagem do livro, de uma transferência na análise, né? O fato que você mostrou, assim, estamos falando disso, mas há uma diferença, porque é complicado falar de uma pessoa que você não está atendendo, a partir de um livro que ela escreveu, né? E claro, a possibilidade de erros é enorme, porque você não dá para pensar, né? De qualquer diagnóstico que seja, que não seja em transferência, onde o analista faz parte do inconsciente, né? Então, sempre é bastante delicado, e você apontou isso, eu achei muito bom, se a gente tem essa reserva, esse cuidado, né, que é fundamental, porque às vezes se faz também interpretações de cinema, de livros de outras pessoas, tentando, às vezes, entender pela psicanálise, mas isso daí esbarra do que não é possível pela psicanálise, justamente porque qualquer diagnóstico que se faça é em análise, em transferência, o analista fazendo parte do inconsciente, e isso a gente não pode esquecer, né? Então, apesar de que é muito rico todo o trabalho que se faz, questionando até obras de arte e tudo, mas é sempre com um certo cuidado. Eu gostei disso que você colocou. Infelizmente, não consegui escutar todo o trabalho da Juliana, fiquei sentida porque caiu aqui a internet, então eu assisti até a metade, né? Bom, parabéns a todos, né? E até os próximos trabalhos. Eu quero só aproveitar essa tua fala, Denise, para pegar carona, para colocar assim,
quando se diz assim, né, o cuidado que é preciso ter para fazer a análise, porque esse diagnóstico realmente ele só é em transferência, o que está em jogo também, né, são 3, né, então o analista, o analisando e esse terceiro que está em jogo aí, né, do inconsciente que você estava falando. Por isso, essa preocupação até em relação à fábrica, eu vou colocar 2 questões a partir da tua colocação, que a gente tem de que como corre, como dá o curso de um caso em que você está atendendo e sofre tantas interferências externas, como fica a ética desse caso e a posição do analista a partir desse momento, né? Então, por isso a gente tem o dispositivo da fábrica com todo esse cuidado. E assim, é até interessante isso que você falou, né? A gente não faz a análise, né, da obra, do cinema, a gente emperra nesse impossível, não é que a gente se propõe a isso, até porque, como dizia Freud, quando se tem uma obra não se analisa o autor, né? A gente não faz isso. Mas esse livro, em particular, Um Pai, ele tem uma característica diferente, né? Ele tem a possibilidade de uma leitura que, como dizia a Pura quando ela vinha aqui, né? Infelizmente a saudosa, né? A Pura, que já faleceu. Quando ela foi, por exemplo, apresentar o caso da jovem homossexual, então ela disse, bom, eu vou apresentar o meu caso da jovem homossexual, aquilo que eu pude ler da leitura que o Freud fez do caso, porque então o caso mesmo era do Freud, né? Esse livro, em particular, que foi o livro que eles trabalharam na Fábrica de Casos da Pura, ele tem é como se fosse uma associação livre. São pedaços e recortes de memória e lembrança, e a leitura do livro ela te permite fazer esse trabalho, que é o trabalho, o manejo que a gente faz numa análise. Então, esse livro tem essa característica muito particular. Não acredito que em outros casos a gente conseguisse fazer esse mesmo trabalho, por exemplo, pegar uma biografia. Penso que não. Então, assim, até achei oportuno para esclarecer esse ponto. A Maria Angélica quer colocar? Abra seu microfone, Maria Angélica. Sim, eu queria colocar em relação a isto, que a Fábrica de Casos de nenhuma forma pretende, digamos, ocupar o lugar da análise, controle ou da supervisão. Isto é algo que até recomendamos muito, e eu acho que todas as pessoas que trabalham na Fábrica de Casos, digamos, estão também dentro de esos dispositivos em função das transferências que establecem. Por outro lado, me lembro muito, me parece muito importante, que Lacan dice que Freud nunca fue más brillante que cuando escribe, digamos, sobre a Schreber, sobre pega o texto das memorias de Schreber, memorias de un doente dos nervos, y a partir de ahí elabora algo que es maravilloso y que serve. Entonces, eso, a gente toma un texto, como también esto es aprender a tomar un texto. Entonces me parece que eso, estamos también en esa dobradiza que es tan interesante. Son colocando eso, ¿está bom? Entonces, dejo para otras personas que quieran intervir. Obrigada. Eu vou ler aqui. A Adriana, isso. Adriana, isso. Isso. Gostaria de ouvir de vocês sobre algo que me ocorreu lendo o livro. Pode-se pensar que, embora Sibili se queixe da falta do pai, ela sofreria de um excesso de pai em função do papel que ela atribui a essa falta? Não sei se ficou claro, ela escreve. Quem pode responder? Exceso. Pode falar, Maria Angélica. No, estaba pensando que alguien faló de exceso de pai. Probablemente cuando la gente piensa en exceso de pai, no sé si me está escuchando por dónde estoy. Sí, sí, sí.
cuando a gente pensa en un exceso de pai, en todo caso podemos pensar en un exceso de pai imaginario, ¿no? O sea, ela faz identificações miméticas con este pai que son muy importantes. Entonces, ese exceso de pai tal vez nos sirva para pensar, en todo caso, sobre aquilo que Lacan va a trabalhar también en el seminario 23, sobre Joyce, ¿no? O sea, sobrecarregado de pai, dice, ¿no? Entonces, un poco esto, de qué pai estamos hablando, y esto es algo en lo cual a fábrica se tem debruçado muito, ¿no? O sea, de qué pai falamos, ¿eh? Entonces, establecer esto permite esto que podemos pensar también como ocupando el lugar do analista. ¿Por qué nos va a servir esto para nuestra práctica? Porque si no, no tendría ni sentido este dispositivo, sino para, digamos, hacer que aquilo que no discurso do analista aparece como o significante S2, o saber no lugar da verdade, también possa ser, no toda, claro, absolutamente no toda, siempre conjectural, siempre sin temor a que possa ser modificada. Hoy pensamos esto y vamos a tentar justificar por qué pensamos esto, mas amanhã podemos pensar diferente y esto no nos lastima. Esto, digamos que lo contrario, esto estamos permanentemente en un work in progress. Entonces, podríamos decir que este trabajo permite que cuando ocupemos el lugar do analista, también teníamos algo que no solo es, digamos, y estoy pensando en el tripé, que no solo es el resultado de nuestro análisis, que permite en todo caso ocupar ese lugar tan paradoxal que Lacan se interrogaba tanto, ¿por qué las personas quieren ocupar ese lugar de dejeto? Más que al mismo tiempo esto también es el sedimento de todo aquello que nuestra vida, nuestra práctica, nuestros conocimientos, nuestras indagaciones constituyen y van formando como ese fondo a partir do cual nos podemos, digamos que es no todo, mas a partir do cual nos podemos ter una escuta que nos hace diferenciar qué tipos de transferencias pueden existir, por ejemplo, o qué tipos, de qué lugar somos tomados. O sea, esto amplía una riqueza extraordinaria y eso torna a psicanálisis realmente una práctica y una abordaje del sufrimiento humano radicalmente diferente a cualquier otra práctica. Estamos nisso? Sim, Maria Angélica, totalmente de acordo. Até eu fiquei pensando no que você estava falando do excesso. O que tem de excesso é de pai imaginário. Ela não consegue fazer a entrada, e aí ela, ele, né? É um encontro aí que fracassa, que eu acho que ela não consegue se servir da nomeação do nome do pai, e aí ela fica nessa relação com esse pai imaginário, numa relação mimética, como você mesma colocou ali, também respondendo a Adriana. Fábio? Eu gostaria de agradecer a apresentação de todos e é muito gostoso escutar a fábrica de cada um, até porque participei o ano todo junto e a gente discutiu, os trabalhos foram muito interessantes. Eu quero fazer um comentário sobre a questão de se ler de se ler uma história, uma narrativa e trabalhar com isso, porque eu penso que trabalhar o caso, ou trabalhar a Cibele, o livro dela, não se resume a fazer um diagnóstico, não se resumiu a isso, né? Nem era essa a intenção. E a gente acha muito bom e importante lembrar que o diagnóstico é feito sob transferência, e isso deve ser bem lembrado, mas eu penso que estudar o livro da Cibele foi estudar uma história, uma narrativa, e poder se debruçar e tentar hipotetizar e tentar se inclinar sobre essa narrativa
e ver quais aspectos que permitem com que a gente possa fazer um avanço na psicanálise. Então, assim, eu acho muito bem lembrado que o diagnóstico é feito sobre transferência, mas eu não sei se a proposta era fazer diagnóstico. A proposta era estudar essa história, sem caráter de supervisão, até porque o caso não era de ninguém, a história. Então, eu fiquei pensando que essa discussão sobre o diagnóstico sobre transferência talvez tenha sido o que menos a gente tenha feito, né? O que menos a gente tenha tentado fazer foi fazer um diagnóstico. Acho que a gente estava estudando. Eu gostaria, pego esto, Fábio, que você está falando, me parece bem interessante, porque quando a gente faz um diagnóstico sobre transferência, esta frase, digamos, de Lacan, tem que ser tomada também no sentido de que isto tem que servir aos fins do tratamento, aos fins da cura. É importante que a gente faça um diagnóstico se estamos frente a uma psicose ou se estamos frente a una neurosis. Esto es diferencial. A gente pode ter abordagens, digamos, que sejam muito perturbadoras, si a gente toma un psicótico y comienza, digamos, a trabajar con lo significante, con lo equívoco significante, podemos ahí producir un surto. Entonces, de fato, esto es muy importante. Mas también, y yo tengo presente esto, Lacan va a tomar a Joyce, que nunca fue paciente ni pretendió ser, y aborda esto y faso no de Joyce. Repito, Freud toma, digamos, las memorias del presidente Schreber y faz algo maravilloso que sirve para clínica, porque a partir de ahí ele vai falar sobre a foraclusão do nome do pai, gente, e a metáfora paterna. Então, vejam que avanço teórico fundamental. Então, eu acho que assim, que a gente também tem que tomar isso com uma certa relatividade, né? Também nós podemos, sim, fazer em algum momento suposições diagnósticas. A gente sabe também, coisa extraordinária, que se você supervisa com fulano, probablemente ese caso va a ser diagnosticado de tal manera. Si usted supervisa con otra persona, ese caso a veces no va a ser lo mismo. Gente, esto es extremamente singular. Bom, só isso. Eu acho interessante essa questão. Mas eu quero falar algo depois. Eu acho interessante a questão de ter um material e poder se hipotetizar em cima dele, entende? E fazer o exercício, esse exercício de buscar a clínica e a teoria em grupo, num caso, numa história, numa narrativa que não é nossa, justamente para que a gente possa fazer esse exercício em grupo. Perfeito. Mas eu achei interessante que gerou questão tudo isso, porque é um dos pontos só que tinha me chamado a atenção, até nem era o principal, mas é interessante porque é uma questão que eu tenho também em relação a Lacan, porque ele, Joyce, né? Eu acho que em alguns momentos ele extrapolou, né, do que era a história do Joyce, porém tem uma coisa que ele foi bastante cuidadoso, não chamou o Joyce em nenhum momento de psicótico, né? Então, se for pensar em diagnóstico, falando de estrutura, nesse sentido, né? Ele não falou, e eu acho isso importante, porque havia uma preocupação naquele momento, pelo menos de Lacan, né, no Seminário 23, de justamente não querer analisar a obra de Joyce, através da obra analisar o Joyce, né? Havia uma preocupação. E eu acho que é importante essa preocupação que Lacan teve, mas eu acho que também ele fez alguns escorregões, algumas, eu acredito que sim, mas, assim, eu acho válido, não diz que eu acho que não se deve pensar psicanaliticamente, mas que, não falando diagnóstico de neurose, psicose, mas, assim, entender o funcionamento, né, de cada um através do que escreve é diferente de uma escuta analítica, não tem dúvidas, né? E, claro, levando em conta que qualquer diagnóstico que se faça é durante toda a análise, também não é
numa, duas, três, né? É a análise inteira que vai, é um só depois também que vai se ter realmente a noção de quem você atendeu, né? Do analisante, enfim, do funcionamento da sua estrutura. Então, não é assim também lendo um livro ou atendendo um tempo que você, certeza que funciona assim, para sempre será assim, né? Ou por um tempo foi assim. Então, eu acho que é uma questão que não se pode fechar, né? É aberta só. Uhum. Jandira, por favor. Jandira. Rosana, depois eu passo a palavra para você, Rosana. Tá bom. Obrigada. Abre o seu microfone, Jandira. Tá, desculpa. Eu não quero entrar nessa discussão, que eu acho que ela já é bem, já está se amenizando, mas eu fiquei pensando numa coisa, né? O livro dela, da Sibille, já é efeito de um trabalho dela. Uhum. E como uma produção, no caso dela, é um trabalho até analítico. Não é o caso de Joyce, não é um trabalho analítico, não é o trabalho de Schreber, e todo trabalho que, eventualmente, se vá pegar analiticamente, tem sempre essa coisa assim que é diferente mesmo, né, da análise, porque você não tem o sujeito para falar. Eu acho que essa é a grande diferença. Porque quando você está em análise, você pode voltar lá e interrogar um sujeito. E um livro, um texto, você não pode interrogar o sujeito, ele não está lá para interrogar. E tudo estará sob a tua hipótese. Agora, o que eu acho interessante do trabalho, sempre que resta para discussão do caso, ou tomar um trabalho clinicamente, seja um texto poético, tal, de uma forma clínica, assim, que seja clínico no sentido, sei lá, nosográfico, né? Um trabalho clínico, sei lá, pelo significante, pelo movimento, enfim, é o fato de você pôr para funcionar o nível conceitual, né? E nesse ponto, os trabalhos de vocês foram muito interessantes, porque são diferentes, pegou vocês diferentemente. E o que eu achei também muito curioso é que, é claro que o tema do livro é sobre o pai, né? Acho que a temática não variou, é isso, o pai. E esse significante que é um dos que ficam como, para todos, o pai, né? A morte, a castração, tem mais um, né? O pai, a morte, a castração. Se alguém se lembrar do parto. A mulher. A mulher, só esse que eu esqueci. É só esse. Né? Então, esses que são os que inesgotáveis, aqueles que geralmente levam qualquer um para análise e fazem com que todos analisantes fiquem em torno deles trabalhando, justamente acabam envolvendo o nosso trabalho, né? Então, nesse ponto, acho que cada um de vocês foi tentando fazer os alinhavos, né? E nesse ponto interessante. Então, eu fico sempre assim com essa ressalva de que, em particular no trabalho, no livro da Sibille, é um livro de efeitos de análise dela. Uhum. Isso. Sim. Rosana? Era isso que a Jandira começou e terminou, que eu ia dizer, já é né? Isso se deu dentro de um processo que ela passou por 3 análises, 2 indicadas por Lacan e uma escolhida por ela, né? Então é isso, Jandira já. Você sabe que isso que você está colocando até, Jandira, é um grande desafio da fábrica, porque a gente está com
nesse caso, né, da Sibili, nós estamos um pai, uma escrita, algo que ela mesma produziu enquanto escrita, que é o que você está colocando. Mas quando nós vamos fabricar um caso a partir de um relato, é um desafio enorme, porque você não tem como retornar a pergunta como você está colocando. Esse é um dos desafios também, é lidar com o que está colocado, é fazer a leitura do escrito, do texto estabelecido, da fala. Então, quer dizer, a gente tem já a redução da redução, e esse é um exercício também para nós, de nos atermos a essa escrita. A meu ver, por um lado, a gente não tem essa questão, né, de poder retornar e abrir a possibilidade de um deciframento, uma decifração maior, né, que quando você interroga, você sempre acaba conseguindo abrir isso, mas, por outro lado, a gente tem um exercício que é uma redução de imaginário que ao longo do trabalho vai se dando. Então, é muito interessante também por esse lado. Então, nós não podemos imaginarizar o caso, nós temos uma redução no sentido de que é uma escrita. Então, é uma formalização que traz um material para nós, assim, que aí é a lida, né, da clínica que a gente tenta falar. Eu não me atreveria a dizer real de maneira nenhuma, mas certamente uma redução de imaginário aí. Então, eu achei até interessante isso para pensar. Sim, eu acho que a redução é extremamente importante, né? Porque se ficar o imaginário, é bom. Aí sim vem aspirações que qualquer coisa pode valer num caso e, bom, as suposições podem ser equivocadas, né? Então, a pergunta vale: o que reduz? É o real? É o conceitual simbólico? Porque aqui, vamos dizer, os trabalhos de vocês foram recorrências à teoria, cada um de vocês, né? Ana Silvia foi trabalhar a feminilidade, a Juliana foi... Agora me desculpem, gente, porque foram muitos trabalhos, né? Mas, enfim, depois da Ana Silvia, que trabalhou mais com afinco a evolução da feminilidade, o Rafael também, a Juliana, você, a Suzana eu tive que sair porque o correio resolveu vir entregar um negócio aí, mas assim foi muito a respeito do nome do pai em especial, né? Então teve assim a Rosana também, né? Sobre o nome do pai, sobre a busca dela em torno do reconhecimento, né? Dessa diferença com relação a irmã, ao carregar esse sobrenome, porém, se vê ou não se vê ali como portando esse sobrenome. Vocês também não estão sempre de acordo, não me pareceu, na mesma posição a respeito de estar ali como se reconhecendo como filha ou não, não pareceu que vocês têm a mesma posição, o que até acho interessante, mas, enfim, cada um pegou por um lado, mas todos foram para a teoria. Então, isso para mim, é o meu entendimento que o que faz a redução é o simbólico, e não a divagação imaginária sobre o que teria sido para ela, porque o que teria sido é o campo do imaginário, né? Exato. Então, a redução, o que daria a redução é exatamente o que? O simbólico? Uma pergunta? O Luiz quer fazer uma colocação. Não, mas espera, só antes de passar para o Luiz. Jandira, eu acho pertinente a tua pergunta, e eu, na verdade, não tinha pensado, preciso pensar, quero ter um tempo para pensar, porque eu acho que qualquer tentativa de formalização, eu acho que a gente vai recorrer, eu acho que a gente não consegue ser um puro real, eu acho que a gente não consegue fazer isso. Essa é a minha impressão, tá? Então, a minha posição é essa, eu acho que a gente não consegue ficar num puro real, você formalizar e reduzir ao ponto de ficar a uma fórmula
matemática, que nessa fórmula matemática a gente consiga transmitir isso, eu acho que esse exercício a gente ainda não consegue fazer. Então, eu acho que sim, a gente está operando num recurso simbólico, da maneira como você estava colocando, eu penso que sim. Acho que não tem como ficar no puro real. Por mais que a gente tente produzir uma escrita. Como a fábrica tem... como a gente pensa como um dispositivo também de formação, então isso que você está colocando do singular, da gente não concordar, de cada um ter um olhar, também forma parte disso, que daí também daí fica como uma operação simbólica aí, eu acho que isso também está em jogo, que possa surgir um dizer de cada um, mesmo que à luz da teoria. A gente recorre à teoria, a gente tem a teoria, a gente tem isso como nosso recurso máximo, né? Os nossos mestres são os textos, os seminários, as leituras que nós fazemos do texto, é isso que a gente se propõe aqui, né? E foi o que eu escutei sempre, e concordo, e replico. Nós não queremos um mestre, os nossos mestres são os textos, recorremos a eles, mas na tentativa de fazer um dizer próprio, de ter sua própria voz nisso. Então, eu penso que por aí te responderia nesse momento assim. Talvez eu tenha que pensar um pouco mais até para elaborar melhor a questão. Eu, completando un poquinho, só vou dizer isto, que son, digamos, a gente tenta reducir o imaginario en isto porque sabemos que o imaginario corre solto y que, por otro lado, o imaginario é aquilo con lo cual tentamos obturar algo que possa surgir do real. Lo real pegamos fiapiños, y probablemente esto asimile también a partir de su análisis. Eu acho muito conveniente esto que você nos lembra, Yandira. A partir de seu análisis, ela consegue pegar alguns fiapos de real, con lo cual, digamos, superar algumas das coisas que le tocou viver na vida. Eu acho, por outro lado, que não é só que não existia, e as pessoas têm trabalhado sobre isto, não? Há algo da ordem simbólica que no ficó, digamos, para ella suficientemente, que no le dio suficiente consistencia, como si fuese ese prumo que a gente precisa para seguir una vida. Sabemos que unos cuantos años antes de su muerte, ella, por ejemplo, pasó a sufrir, mencionaron esto, una vulvodinia, que é uma doença, digamos, assim, muito dolorida, muito dolorosa. Isto não foi superado. Ela, e nos chamou muito a atenção. Ela não fala disto, sabemos isto pelo seu, digamos, companheiro, Christian Balla, bom, e como ela permanentemente com medicações fortíssimas. E a gente se perguntou muito, que esto, que no es en cualquier lugar del cuerpo, mas también no queremos hacer un reduccionismo de, esto es una manera de expresar no cuerpo aquello que no puede ser. No, podemos pensar también que hay algo que nos escapa profundamente, que tal vez obedezca mismo a esto que es la orden que a medicina trata. Mas por otro lado, también no pudimos abarcar y llegar a eso. Esto es algo que y seguramente ella también no, ¿no? O sea, ella morre, ella se suicida porque Ador, conforme nos relata este otro, su compañero, Ador era insoportable. Entonces, y no es una Ador en cualquier lugar, esto nos llamó mucho la atención. Mas eu acho isso, que o que faltaba aquí era soporte simbólico, que aquilo que... Y por otro lado, ella es una mujer que ya también tiene dificultades con la castración. Eso. Mas o Luis quería falar, no sé, Yandira, si vos quer colocar algo más o... No, Luis, então. Eu queria parabenizar as pessoas que apresentaram os trabalhos e queria fazer, acho que uma ou duas observações rápidas, que é sobre como me parece que esse caso
aponta para algumas coisas da análise, né? Da psicanálise, das análises, quaisquer que elas sejam, né? Primeiro, a respeito da sua incompletude, do encontro com algumas impossibilidades, né? Como nesse caso em que essa moça acaba por se suicidar, né? Ou seja, o que é que nós devemos pretender de cada análise que a gente conduz, né? A segunda coisa que eu acho que esse caso nos mostra muito bem e que é muito interessante a gente pensar e que eu acho que alguns de vocês colocaram nos seus trabalhos e é bastante interessante, é sempre pensar, né, os casos a partir da inter-relação e da condição dos três registros, ou seja, né, o quanto, nesse caso, aparece alguém que, apesar de ter o sobrenome Lacan, não lê e não entende as coisas assim, né? A outra que não tinha o sobrenome Lacan, entendia-se filha do Lacan. Ela que tinha o sobrenome Lacan, não se entendia filha do Lacan. Ou seja, como a inter-relação entre os três registros nos serve para pensar a clínica, né, sempre tocada pelo objeto A, que está no meio dos três registros e que nos lembra da incompletude, né? Porque todos vocês também se perguntaram sobre o que faltou para que essa moça foi suficiente, não foi suficiente, não foi suficiente, etc, etc. Bom, acho que a presença do objeto A aí, né, no meio do nó, coloca para nós essa insuficiência sempre de alguma coisa, seja no caso que for, né? Mas é muito interessante a gente poder pensar os casos a partir da inter-relação entre o sentido do imaginário, a cadeia simbólica e a presença do gozo e do real, como apareceu nesse caso e como aparece nesse relato, né? Eu acho que essa contribuição do Lacan a respeito do Novo Romeu faz a gente pensar os casos sempre em mais de um registro, ou seja, nunca de uma forma absoluta, né? Eu acho que isso ficou claro na apresentação que vocês fizeram, né? Não dá para pensar um pai na sua completude, ou um pai que, né, conseguiu constituir, não conseguiu constituir, ou seja, cada caso é um caso, e todos esses casos, ou cada caso que a gente toma, esses registros vão estar relacionados e enlaçados de uma particular forma, né? E a gente sempre tem que estar atento para isso, ou seja, nunca pensar isso só na relação, por exemplo, entre, bom, o nome do pai opera ou o nome do pai não opera, porque a gente sabe que não é o nome do pai só, são vários a partir do Novo Romeu, né? E eu acho que o caso que vocês trouxeram hoje deixa isso muito claro. Era só esse comentário. Muito obrigado pelos trabalhos. Jandira, quer pontuar alguma coisa? É sempre bom lembrar que o pai não é aquele que vem salvar, né? É sempre como Jandira? É sempre bom lembrar que o pai não é aquele que vem salvar. É aquele que vem ajudar a lembrar que não tem salvação e que cuide que não tem salvação, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Alguma colocação mais, pessoal? Podemos encerrar? Gente, gostaria de colocar uma coisa bem rapidinho. Tá bom. Porque você briga comigo que eu falo rapidinho, né? Falar sobre, quer dizer, uma coisa óbvia aqui para todos, mas que ninguém verbalizou hoje, mas o sucesso que foi isso aqui, né? A gente começou com a ideia de, quem sabe vamos escrever alguma coisinha no final, quem quiser e tal. Depois passamos para, vamos fazer uma página. E o que a gente viu foi uma jornada de fim de ano completa, né? Que não ficou a dever nada para jornadas presenciais, né? A gente teve 3 dias, teve vários trabalhos, alguns longos e mais profundos. Então, festejar isso aí
E que bom, parabéns a todos, obrigado a todos. E Obrigada. é verdade, Rafael, é verdade. A gente tem que parabenizar todos e valorizar a importância da escrita, né? Então, não só quando se faz o desenodamento de um cartel, senão também a jornada de trabalhos é uma oportunidade de um testemunho de um percurso individual, singular, num grupo de trabalho. Então, é verdade. Foi muito bom. Parabéns aí especial para você, Paula, que deu muita força para isso, e para a Maria Angélica, que também sempre trouxe esse assunto de volta. Que bom. Mas é isso, gente. Obrigada pelas contribuições. Bom dia, bom Valeu, foi muito almoço. bom. Obrigada, gente. Obrigada a todos, gente. Até a próxima. Obrigada, até a Até, próxima. parabéns, pessoal. Tchau, tchau. Parabéns. Tchau, tchau. Obrigada também aos técnicos. Tchau. Sim, verdade. Isso. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana.